E aí, fiel, tudo certo? O Central Fiel News 24 horas está no ar trazendo informações quentíssimas que estão movimentando o Parque São Jorge neste exato momento. Prepara o coração porque o que está acontecendo nos bastidores do Timão pode mudar completamente os rumos da temporada, e você precisa saber de cada detalhe antes que seja tarde demais. A diretoria está em movimento, Dorival Júnior está pressionando por reforços, e a torcida está ansiosa para entender o que realmente está rolando nas negociações que prometiam fortalecer o elenco alvinegro nesta janela de transferências. Olha, a situação é a seguinte: o Corinthians estava de olho em Alan, aquele volante experiente do Flamengo que conhece bem o futebol brasileiro e que poderia ser a peça que falta no meio-campo comandado por Dorival Júnior. O treinador, que assumiu o clube com promessas de reestruturação e competitividade, deixou claro que precisa de um jogador com características específicas para dar equilíbrio ao time, especialmente agora que José Martínez está retido na Venezuela e Ranieri segue como praticamente a única opção consolidada para a posição. A comissão técnica aprovou o nome de Alan, o perfil agradou, as conversas começaram, e tudo parecia caminhar para mais uma contratação que empolgaria a fiel torcida. Mas aí, meu amigo, a realidade financeira do clube bateu na porta e tudo mudou de figura. O Flamengo, que não vê Alan como prioridade no elenco de Felipe Luiz, aceitou emprestar o jogador até o final da temporada, mas colocou uma condição que esfriou completamente o interesse alvinegro: o pagamento de uma taxa para liberar o atleta. E é exatamente aqui que a coisa complica, porque o Corinthians, neste momento, está com as finanças extremamente apertadas e não pretende desembolsar um único centavo para trazer reforços, priorizando apenas jogadores livres no mercado ou empréstimos totalmente gratuitos, sem nenhum tipo de custo adicional além dos salários. Inscreva-se agora no canal Central Fiel News 24 horas e ative o sininho, porque o que vem por aí promete agitar ainda mais os bastidores do Timão, e você não pode ficar de fora dessas informações que podem definir o futuro do clube na temporada. A negociação por Alan era vista internamente como uma oportunidade de ouro para dar mais qualidade ao setor, mas a exigência do Flamengo jogou um balde de água fria nas pretensões corintianas. A diretoria do Parque São Jorge, sabendo das limitações orçamentárias e da necessidade de manter as contas equilibradas após os investimentos recentes, decidiu recuar e não avançar nas conversas. O volante de 28 anos, que disputou apenas 33 das 78 partidas do rubro-negro na última temporada, segue sem espaço no elenco carioca, mas isso não foi suficiente para o Flamengo abrir mão de uma compensação financeira. E olha que situação delicada. O Corinthians precisa de reforços. Dorival Júnior cobra a diretoria por peças que possam elevar o nível técnico do elenco. A torcida está ansiosa por novidades que demonstrem ambição, mas a realidade econômica impede movimentos mais ousados. Alan era um nome que agradava tecnicamente, tinha experiência, conhecia a pressão de grandes clubes, e poderia ser uma alternativa imediata para um setor carente, mas o custo inviabilizou tudo. Agora, a direção alvinegra está de olho em outras alternativas, analisando o mercado com lupa, buscando opções que se encaixem no perfil desejado sem comprometer as finanças já fragilizadas. A torcida, que viu a frustração com Alisson do São Paulo recentemente, quando o clube também recuou por entender que o custo da operação seria muito alto, agora assiste a mais um capítulo de uma janela de transferências marcada por cautela e limitações. E enquanto isso, Ranieri segue sem uma sombra para disputar posição, José Martínez continua preso em situações burocráticas no exterior, e Dorival Júnior precisa trabalhar com o que tem, montando estratégias e ajustando o time para os desafios que se aproximam. A pressão é enorme, porque vestir a camisa do Corinthians não é para qualquer um, e a Fiel não aceita desculpas quando o assunto é competitividade e busca por títulos. Os bastidores estão quentes, as conversas nos corredores do CT Joaquim Grava indicam que o treinador não está totalmente satisfeito com as opções disponíveis, e a diretoria tenta equilibrar as expectativas com a realidade financeira que não permite grandes voos neste momento. Alan poderia ser a solução, mas virou mais uma página virada nesta janela complicada. O Flamengo, por sua vez, não mudou de posição, segue exigindo a taxa, e tudo indica que o jogador permanecerá no Rio de Janeiro, mesmo sem espaço garantido no time titular. Enquanto isso, o São Paulo também demonstrou interesse no volante, e pode ser que os rivais avancem onde o Corinthians não pôde. Imagina a cena: Alan defendendo o tricolor paulista enquanto a Fiel lamenta mais uma oportunidade perdida por questões financeiras. A situação gera frustração, debates acalorados nas redes sociais, e a sensação de que o clube está de mãos atadas enquanto concorrentes se movimentam com mais liberdade no mercado. Dorival Júnior, conhecido por sua experiência e capacidade de extrair o máximo dos jogadores, sabe que precisa trabalhar com o elenco atual, mas também deixa claro que reforços são necessários para alcançar os objetivos traçados para a temporada. A cobrança existe, a pressão aumenta a cada dia, e os próximos compromissos dirão se o Corinthians conseguirá competir em alto nível mesmo sem as contratações desejadas.
A Fiel está dividida entre compreender as dificuldades financeiras e exigir mais ambição da diretoria, criando um clima de tensão que permeia o ambiente do clube neste início de ano. Mas não para por aí, porque enquanto a janela de transferência segue travada, o Corinthians já definiu suas prioridades para a sequência da temporada, e o que está sendo planejado internamente pode surpreender muita gente. Após a conquista emocionante da Supercopa Rei contra o Flamengo, o clube finalizou as comemorações e traçou um planejamento estratégico que coloca alguns objetivos acima de outros, e isso está gerando reações intensas entre torcedores, analistas e até mesmo dentro do próprio elenco. A avaliação que circula nos bastidores do Parque São Jorge é de que o elenco atual, mesmo com toda a garra e entrega demonstrada na final em Brasília, ainda é considerado frágil para brigar de igual para igual no Campeonato Brasileiro ao longo de 38 rodadas intensas e desgastantes. Por conta dessa análise realista, a diretoria e a comissão técnica decidiram que o foco principal da temporada estará nos torneios eliminatórios, especialmente a Libertadores da América, que é tratada como o carro-chefe absoluto do ano, e também nas fases decisivas do Campeonato Paulista, onde o mata-mata pode render mais um título para as prateleiras do Timão. Além disso, os clássicos, que sempre movimentam as emoções da Fiel e carregam um peso gigantesco na história do clube, também estão entre as prioridades estabelecidas. O derby paulista contra o Palmeiras, por exemplo, é visto como um compromisso inegociável, um jogo que vai muito além dos 3 pontos em disputa, mexendo com o orgulho, a rivalidade e a paixão que só quem vive o futebol paulista entende de verdade. Essa decisão estratégica de priorizar competições eliminatórias e clássicos já está se refletindo nas escalações e no planejamento de preparação física dos atletas. Logo após a conquista da Supercopa, o Corinthians terá pela frente um confronto contra o Capivariano na Neoquímica Arena, e a informação que vaza dos bastidores é que Dorival Júnior vai escalar um time completamente alternativo, poupando todos os titulares que foram a campo na final e deixando os principais nomes no banco de reservas. A intenção é clara: preservar as principais peças para os jogos que realmente importam, evitando desgaste físico desnecessário e prevenindo lesões que poderiam comprometer o rendimento nas competições prioritárias. Essa postura demonstra maturidade e planejamento, mas também gera discussões acaloradas, porque parte da torcida entende que todo jogo com a camisa do Corinthians deve ser levado a sério, enquanto outra parcela apoia a estratégia de focar nas competições que podem render glórias maiores. O calendário, que passou por remanejamentos recentes, acabou favorecendo o Timão em um aspecto importante. As próximas 4 partidas serão disputadas na Grande São Paulo, sendo 3 delas consecutivas na Neoquímica Arena e uma em São Bernardo do Campo, todas com expectativa de maioria corintiana nas arquibancadas. Esse fator casa é considerado fundamental pela comissão técnica, porque a força da torcida, especialmente após as conquistas recentes, pode ser o diferencial que o elenco precisa para engrenar na temporada e construir uma sequência positiva de resultados. A relação entre o Corinthians e sua torcida está em um momento de lua de mel, com a Fiel vibrando intensamente após os títulos e demonstrando apoio incondicional ao grupo de jogadores. Dorival Júnior sabe que pode contar com esse apoio, mas também carrega a responsabilidade de entregar resultados que justifiquem a confiança depositada nele. A decisão de não priorizar o Campeonato Brasileiro na mesma intensidade que os mata-matas é arriscada, porque qualquer tropeço pode gerar críticas pesadas e colocar pressão adicional sobre todos os envolvidos. Mas a diretoria entende que, com as limitações de elenco e a impossibilidade de investir pesado em reforços neste momento, é mais inteligente concentrar forças onde as chances de sucesso são maiores. A Libertadores, que ainda não começou, já é tratada como a obsessão do ano, e quando a competição der o pontapé inicial, todo o planejamento girará em torno dela, com escalações pensadas, calendários ajustados e até mesmo negociações de patrocínio e premiações vinculadas ao desempenho continental. O Timão quer brilhar na América do Sul, quer reconquistar o respeito internacional, e para isso está disposto a fazer escolhas difíceis no calendário doméstico. Enquanto isso, o Paulistão segue como uma competição importante, especialmente pela tradição e pela possibilidade de enfrentar os rivais em jogos decisivos que marcam a memória da torcida. A fase de mata-mata do estadual é vista como uma oportunidade real de título, desde que o time consiga se classificar bem e chegar inteiro fisicamente para os confrontos eliminatórios. Dorival Júnior tem a missão de gerenciar esse elenco com inteligência, dosando esforços, rodando peças, mantendo todos motivados e criando um ambiente competitivo saudável dentro do grupo. A torcida está atenta a cada movimento, a cada decisão, a cada palavra dita em coletiva, porque a expectativa é enorme e a cobrança por resultados nunca para. Os próximos dias serão decisivos para entender se essa estratégia vai funcionar, se o Corinthians conseguirá equilibrar todas as frentes ou se terá que ajustar o planejamento ao longo do caminho. O que está claro é que o clube não vai entrar em todas as competições com a mesma intensidade, e isso pode gerar consequências tanto positivas quanto negativas dependendo do desenrolar da temporada. A Fiel precisa estar preparada para momentos de tensão,
para jogos onde o time reserva será testado, para decisões polêmicas e para uma montanha-russa de emoções que promete marcar este ano de forma inesquecível. Os bastidores do Corinthians estão fervendo, as decisões estão sendo tomadas, e a temporada promete ser de muita emoção, tensão e decisões que podem definir o futuro do clube nos próximos anos. A questão de Alan mostrou as limitações financeiras, mas também a necessidade de criatividade e planejamento inteligente para superar obstáculos. O foco nas competições eliminatórias demonstra ambição e realismo ao mesmo tempo, reconhecendo as fragilidades do elenco mas apostando nas oportunidades de glória que os mata-matas oferecem. Dorival Júnior está no centro de tudo isso, comandando, planejando, cobrando, ajustando e carregando nas costas a responsabilidade de fazer o Corinthians competir em alto nível mesmo diante das adversidades. A torcida, apaixonada e exigente como sempre, estará presente em cada jogo, em cada decisão, torcendo, vibrando, cobrando e celebrando junto com o time. Os próximos capítulos dessa temporada prometem ser intensos, cheios de reviravoltas, e você não pode perder nenhum detalhe do que está acontecendo. Inscreva-se agora mesmo no Central Fiel News 24 horas, ative o sininho das notificações para receber todas as informações em primeira mão, e deixe sua opinião nos comentários sobre o que você acha dessas decisões da diretoria, se concorda com foco nos mata-matas, se sente falta de mais investimentos em contratações, e o que espera do Corinthians nesta temporada. A Fiel merece estar informada, merece participar, merece opinar, e aqui é o lugar onde a voz do torcedor corintiano ecoa mais forte. Vamos juntos nessa caminhada rumo às glórias que o Timão merece conquistar.